Bom, então a proposta de hoje é a gente está trabalhando esses aspectos contemporâneos da temática de biopolítica. Esse é uma ferramenta, biopolítica é uma ferramenta conceitual das mais importantes, né? Para vários autores e autoras e para o desenvolvimento da ciência contemporânea, e como a gente também vai entender a partir desses autores para o próprio pensamento político num sentido amplo, né? E aí vem a questão, né? Os termos biopolítica e biopoder, eles não surgem com Foucault, mas têm uma proeminência nos trabalhos de Foucault, para quem existe sim uma diferença entre eles, né? Sendo que o biopoder é mais atrelado à ideia do corpo, do uso do corpo, dos usos sociais, inclusive, e discursivos do corpo, e a biopolítica, a questão populacional, aquilo que tem a ver com a própria ideia de população e do coletivo, né? De maneira decorrente dos pensamentos de Foucault e numa perspectiva bem pessimista, tanto quanto ele, em relação ao biopoder, nós vamos ter o Agamben apontando, né, a redução da vida à biopolítica e reduzindo, né, o ser humano, a existência, ao que ele chama de vida nua ou vida crua, né, que é o Zoe, né, o lance do biológico per si, do vivo per si, privando inclusive muitas pessoas dos seus direitos, na medida em que essa perspectiva mais biologicista ou biologizante, ela é contrária à perspectiva da vida como algo social, né? O qual, a partir de um pensamento oriundo da Grécia, ele vai atrelar o termo bios, né? Temos também o Antônio Negri, para quem existe sim algo de positivo e de insurgente na biopolítica, a partir do momento que os corpos podem ser utilizados como armas contra o capitalismo, ou anticapitalista, né? E a biopolítica para Negri vai ser o oposto do biopoder, no sentido justamente da soberania em condições biopolíticas, né? Da questão do governo, o autogoverno das próprias comunidades em resistência às elites, né? Pelo próprio teor, né, de um certo casamento muito interessante entre uma perspectiva que vai de Foucault e bebe também em Karl Marx, né? E a gente tem o Roberto Espósito numa outra visão, pensando a questão da vida e a preservação da vida como algo mais importante, né? E aí ele vai trabalhar esses conceitos do que é imunológico, imunitário e o comunitário, né? Nesse sentido das respostas orgânicas para a sobrevivência, né? E que sim, na visão de Roberto Espósito, a biopolítica é um caminho que tem possibilidade sim de ser insurgente em relação às dominações, né? E aí, né, resgatando um pouco de Foucault no sentido da política, para Foucault a soberania é um problema central da política, desde o seu próprio desenvolvimento enquanto ciência, né? Mas diferente de outros teóricos, né, da tradição das ciências políticas, Foucault vai ser muito crítico sobre a essencialização do poder. Para ele o poder ele é um efeito, né, dessas formações reticulares de relações. Então é na relação que se exerce, tanto que para ele vai ser complicada a ideia de que o poder é algo, né? O poder ele é um acontecimento, é algo que vai se dando conforme as relações vão acontecendo, né? É muito caro, principalmente no terceiro Foucault, a ideia de governamentalidade, né? Então essa mentalidade de governo, se a gente quiser fazer de uma maneira simplória, entender por que ele não está falando de governabilidade, né? Mas governamentalidade, e que ele vai definir como conjunto de mecanismos pelos quais as características biológicas básicas da espécie humana se tornaram objeto da estratégia política, ou mais ou menos o que eu chamei de biopoder, nas palavras de Foucault. Nesse sentido de que há uma progressiva mudança na epistemé
moderna, que vai levar ao entendimento dessas características biológicas básicas como algo importante para a política. E ele vai apontar como nem sempre foi isso, mas que com toda certeza esse processo, que também é disciplinar e vai se apoiar na disciplinaridade, interessa ao desenvolvimento do capitalismo, né? E ele vai justamente trabalhar pesadamente, de maneira muito brilhante, na questão da emergência do conceito de população como realmente um mobilizador e um organizador tanto da razão política quanto da razão técnica, né? E aí, isso está atrelado tanto à ideia de população, aos processos biológicos, mas também aos mecanismos reguladores e ao próprio Estado. Então, são 4 aspectos relacionados de uma rede de relações que vão se estabelecendo. E quando ele faz uma verdadeira arqueogenealogia da arte de governar, ele vai apontar que progressivamente, com a episteme moderna, a economia foi sendo introduzida no âmbito da política e o poder e a disciplina foram sendo desenvolvidos para o controle das populações, né? Então, sem a ideia de população, sem a ideia de biologia, sem a ideia de economia num certo sentido articulado, através de um regime, né, de mecanismos e dispositivos regulatórios ao redor desse conceito organizador, né, que é simplesmente um conceito, né, não tem existência material em si, que é o Estado, né, se me permitem uma certa interpretação própria minha, toda a vida vai se organizando, dando essa ideia de realidade, né? E aí cito Foucault, né? Temos um triângulo: soberania, disciplina e gestão governamental, que tem a população como seu alvo principal e os aparelhos de segurança como seu mecanismo essencial, né? Então, sem essa ideia de população, eu não tenho território, eu não tenho segurança, e aí eu não tenho justificativas e nem a propensão de que as pessoas aceitem, né, essa mudança e essa governamentabilidade que começa a operar em todos os níveis da sociedade, né? Para Foucault também, só quando soubermos o que foi esse regime governamental chamado de liberalismo, seremos capazes de entender o que é biopolítica. Por quê? Porque para Foucault, o liberalismo, né, essa ideia do indivíduo, mas ao mesmo tempo das regulações ao redor, né, e construindo esse sujeito, perdão, a palavra não é indivíduo, a palavra é sujeito aqui, né, fruto de inúmeras determinações e condições de emergência, é que é possível o pensamento liberal e a ideia, né, inclusive de escolha, né, aparente escolha. A política econômica, ela vai ser um importante elemento nessa teorização, uma vez que justamente a ideia do direito público e de autorregulação das pessoas, limitados em termos de atividades pelo Estado e num outro caráter mais profundo, pautado na ideia da política econômica, que vai justificar e dar a tessitura dessas intersecções entre as ideias de indivíduos e coletivos, né? Dos interesses tanto individuais quanto coletivos e essa relação, né, da biopolítica num sentido mais amplo e do biopoder num sentido mais individualizado, né? E justamente a proteção dos interesses coletivos, né, através dessa ideia da segurança, seja em termos de saúde, seja em termos de segurança pública, né? Lembrando que Foucault vai trabalhar particularmente com as duas perspectivas de maneira muito, muito robusta, tanto a questão do direito quanto a questão dos corpos e da saúde, que tem a ver com essa razão governamental no sentido do jogo das liberdades e da segurança, porque ora é interessante que as pessoas tenham liberdade de escolha, mas escolham conforme o sistema indica como bom o cuidado de si, né? Ora, a justificativa populacional e a segurança da população vai ser a grande medida e, muitas vezes, até a ideia de que a economia deve ser salva para se salvar mais gente.
né? Então, a ideia de biopolítica e liberalismo são dois conceitos completamente relacionados no terceiro Foucault. E aí, essas tecnologias de segurança para gerenciamento das interações entre indivíduo e população e a garantia da ideia de bem-estar são processos de normalização e que partem do mensurável, né? Partem de uma norma e, como tal, são decisões. E como decisões, não têm caráter absoluto, mas sim são feitas e realizadas pelos interesses de quem decide, né? Já a Agamben vai pensar na biopolítica como um regime diferencial de poder, né, relacionado a formas complexas, e a própria ideia de soberania para Agamben vai ser ela em si biopolítica, né? Então, para Foucault, você tem a ideia de soberania e o desenvolvimento da soberania para ter a biopolítica e o biopoder. Em Agamben, a própria ideia de soberania já é um efeito, né? E ele vai trabalhar isso numa certa genealogia do poder atrelada à cristandade e às separações de poderes num sentido, por exemplo, a tripartição em Pai, Filho e Espírito Santo, mas ao mesmo tempo a unidade que se constitui esse ideário místico religioso, e como isso também vai se constituindo como moral e controle e regulação das populações, né? Então ele vai anterior à própria ideia do capitalismo, mas como o capitalismo também é fruto dessa moralidade específica advinda do cristianismo, né? O que, num certo sentido, apesar de não ter uma relação direta, nos parece muito, né, com os conceitos da ética protestante e espírito do capitalismo de Max Weber, né, no sentido de uma índole que leva à criação e manutenção. Claro que eles vão para perspectivas diferentes, tanto Agamben quanto Weber, mas há uma intencionalidade, né? A ideia de intencionalidade regulada por uma moral religiosa é importante nesse sentido, né? E as dinâmicas do biopoder e o capitalismo do espetáculo, para Agamben, estão extremamente relacionados, e se a gente for pensar em termos de decorrência, né, ele não fala da lógica do risco, mas a ideia a espetacularização do risco pode ser pensada aqui sim como uma decorrência dessas relações entre biopoder e capitalismo de espetáculo, né? Numa outra perspectiva, né, para além da soberania, ou relacionada, mas como temática específica, uma temática muito contemporânea sobre biopolítica é a questão da violência, né, o direito à vida e à morte, né? E a violência e a política, para Hannah Arendt, estão no mesmo lugar, são a mesma coisa, né? Nesse sentido também relembro, né, o velho Max Weber dizendo que o Estado é a instituição legítima que detém o monopólio da coerção física, né? E essa coerção física é uma forma de entender violência, né? Biopolítica, ela vai ser uma forma moderna de governo, né? E que tem, num certo sentido, principalmente pensado a partir de Agamben, mas também de Hannah Arendt, um certo paradigma de teologia econômica, né? E não de soberania por si. E o poder, a centralidade do poder vai ser muito importante para se entender a política da violência, que é a política nua e crua, né, para esses e essa autor. Né? E aí a gente tem, né, conceitos bem interessantes que conversam, inclusive, o de tanatopolítica de Agamben, que é a política da morte, ou a necropolítica do Mbembe, que é a questão de deixar morrer, né, de uma maneira bem importante, e que também vai ser trabalhado por outros autores, como o filósofo Jean-Luc Nancy, né, e aí cito a frase dele, né, o deixar morrer, né, sobre o deixar morrer. Abandonar é remeter, confiar ou entregar a um poder soberano, e para remeter, confiar ou entregar a sua proibição, isto é, a sua proclamação, a sua convocação e a sua condenação. A destruição do ser abandonado é medida pela severidade ilimitada da lei a que se encontra exposto. A lei do abandono exige que a lei seja aplicada por meio de sua retirada, né, a ausência
os lugares onde o Estado não chega, né, se a gente for pensar. O ser abandonado se encontra abandonado na medida em que se encontra remetido, confiado ou lançado a essa lei que constitui a lei. Para Nancy, a ausência do Estado é intencional, né, no sentido de pessoas que são abandonadas mesmo, e deixar morrer ou deixar viver fala sobre como esse Estado ou essa lei chega ou não chega. A existência da lei por si não garante que todos a usufruam, né? E essa é a ideia do abandono. Mas para haver abandono, as pessoas precisam estar submetidas ou remetidas nessa consideração filosófica do Nancy a essa lei e confiadas, né? Ou seja, entregues a esse Estado. Né? A legislação de outro país pode ser mais inclusiva ou inclusiva. Se eu não estou remetido, confiado, entregue a ela, ela não faz efeito em mim. Né? Então, antes de mais nada, a existência ou a entrega da vida ao Estado é o que está na origem da possibilidade do Estado deixar morrer ou abandonar. Isso vai levar a outra temática contemporânea diretamente relacionada à ideia da biopolítica, que são os direitos, né? Então, é uma pergunta, inclusive, de Judith Butler, né? Mas não só dela, e essa pergunta começa com Hannah Arendt, no campo da filosofia política, que é quem é considerado sujeito de direitos nos direitos humanos. No sentido de que o direito de ter direitos é um direito à política, na percepção de Arendt, na teorização, melhor dizendo, de Arendt, de Hannah Arendt, né? E o pertencer ao político que garanta a humanidade. Então não é só ter o direito, mas é exercê-lo de maneira política, tanto enquanto direito, quanto em papel de promotor e mantenedor e construtor do próprio direito, né? E para ela é justamente essa ideia do político que vai morrendo e que deu origem, por exemplo, ao nazismo, né? Lembrando de toda a história que ela viveu como alguém que passou sob o nazismo e viu, né, a discussão democrática morrendo lentamente, não tão lentamente, mas ao longo de um tempo, e deu origem a, por exemplo, ao fenômeno de massa, ao totalitarismo, onde não é só o direito, mas antes do direito, a própria política, que, queira ou não, tem a ver com oposição, tem a ver com debate, tem a ver com posições diferentes que conversam e o diálogo, morrerem. Né? E se você não consegue debater, se você não consegue falar, se você não é reconhecido como um sujeito de direitos, né, você não existe. Né? E aí ela vai dizer, não a perda de direitos específicos então, mas a perda de uma comunidade disposta e capaz de garantir quaisquer direitos foi a calamidade que atingiu um número cada vez maior de pessoas. O homem, ao que parece, pode perder todos os chamados direitos humanos sem perder sua qualidade essencial de homem, sua dignidade humana. Apenas a perda da política em si o expulsa da sua humanidade. Porque o jogo que ela vai fazer aí teoricamente, do que eu compreendo dessa autora, é que não é a questão, o direito humano, né, os direitos humanos são decorrência da existência do político. Sem o político, sem a existência de uma comunidade política em que as pessoas tenham direitos políticos, esse direito retira. A existência do direito não garante que essas pessoas sejam humanas, porque elas não estão incluídas na ágora, né, no campo de debate político. Né, e aí elas não têm o que Hannah Arendt vai chamar de espaço de aparência, no sentido de que a política se dá pela visibilidade dos discursos, das posições na figura grega da ágora. Né? E ainda sobre a questão dos direitos, que o que Agamben vai questionar, né? A vida biológica garantida não garante vida social, né? Zoe não garante bios, né? Você precisa da vida social. Então, não só os direitos humanos, né, mas também a cidadania é necessária para reescrever a relação biopolítica entre a soberania
né, que é política, e a vida natural, ou vida nua, ou vida crua, como o Agamben vai postular na sua teorização. E aí a ideia de direito humano não dá conta de responder e proteger contra a violência política. Né? Você proteger o corpo, né, numa abordagem menos contemporânea de direitos humanos, né, mas até porque hoje a gente fala de direitos biopolíticos e humanos, né, até para incluir uma configuração mais ampla, é necessária para que as pessoas tenham vida, sim, né, uma vida no sentido mais profundo. E aí, essa abordagem mais ampla da biopolítica passa justamente por uma concepção de política e vida além dos termos da lei, né, além dos termos do oficial. Né. Uma outra questão é a própria biologia, né, pensada a partir dessas considerações da biopolítica e do biopoder. Né? Então, a Tucker vai afirmar, né, em uma era de biopolítica, parece que a vida está em jogo em toda parte, e, no entanto, não é a mesma em lugar nenhum. É tão complexo pensar vida, né? E ela vai falar sobre a proliferação da vida, né? Você tem tantos recortes, tantas possibilidades, que quando você está falando de biopolítica no mundo contemporâneo, você não está falando ou de política ou de biologia. Somente a relação entre essas duas proliferou uma série de possibilidades e impossibilidades também, cujo questionamento é fundamental para entender, né, o que, a partir de Foucault, por exemplo, claro, né, temos essa emergência epistêmica da biologia, mas mais do que a biologia, nós temos a questão de vida, né, e como Foucault vai questionar, né, o termo epistêmico, né, oriundo da modernidade, que está implicado na questão da biologia, ela não vai se preocupar com semelhança e contiguidade, como era o modelo analógico, né, de pensamento, em que o mundo era todo relacionado, mas sim vai desregulamentar, inclusive numa lógica que ele vai chamar de liberal, e que é mais propriamente, hoje a gente poderia chamar de neoliberal, da individualização de tudo, né, porque num certo sentido, o que ele e os autores vão criticar nesse ímpeto liberal é a ideia da separação, da fragmentação, e de que o indivíduo pode se constituir enquanto indivíduo separado do restante, seja ele enquanto ser humano ou seja enquanto partes, né? E tudo isso vem de uma ideia biológica, de uma metáfora biológica, de um discurso, de um enunciado, se a gente quiser ser bem Foucaultiano, que organiza os conceitos ao redor de funções anatômicas, né, a espécie, reprodução, hereditariedade, categorias. Né. Foucault vai dizer, se admitirmos que o conceito é a resposta que a própria vida deu a esse processo do acaso, devemos concordar que o erro é a raiz do que produz o pensamento humano e a sua história. A oposição do verdadeiro e do falso, os valores atribuídos a um e a outro, os efeitos de poder que diferentes sociedades e diferentes instituições vinculam a essa divisão, tudo isso pode ser apenas a resposta mais tardia a essa possibilidade do erro inerente à vida. Né? Por mais que a ciência dê a ideia de que a natureza só acerta e que os conceitos mobilizados e as ideias da ciência são o modelo da natureza, muito pelo contrário, é o erro da natureza, erro entre aspas, que possibilita o conhecimento científico, né? E esse conceito vai ser muito explorado, a noção de erro, como a possibilidade de mudança, de transformação, não só interna à ciência, mas enquanto resistência também, né? A noção de errância, né? Que abre aí o potencial para a vida e o escape das técnicas de governamentabilidade e administração da vida. Né? A vida humana ela não é biológica e ela também não é social e nem política. Ela também é, né? E ela é muitas outras coisas além desses três enfoques. Essa ideia é uma ideia importante que, por exemplo, o Roberto Espósito vai trazer, né? Essa coisa das formas vitais, né? As normas que atravessam
os corpos, né, essa resistência, a imunidade, a comunidade, mas ele escapa um pouco da discussão societária, né? De todo modo, é importante a gente entender todas essas coisas como facetas, né, e não verdades. E aí a gente entra no último ponto mais contemporâneo, né, do que eu selecionei pelo menos para a gente discutir biopoder, né, e biopolítica, que é a questão da tecnologia, né, e tecnologia e reprodução, que é o último ponto efetivo da aula, estão atrelados, né. A Gamben vai apontar que a vida não é um conceito científico médico, né, vida é filosófica, um conceito filosófico e teleológico inclusive no sentido da finalidade última, e aí sim insere-se na concepção do George Agamben a ideia da religião por trás, né? Porque antes a gente tem que pensar sobre a vida para depois mobilizar a ciência e a saúde, a medicina. E a centralidade da tecnologia é algo proeminente no mundo contemporâneo, né? Reconfigurando as relações, inclusive a questão, e na verdade mais profundamente, a questão da governamentabilidade, né? Devemos lembrar do Bruno Latour e a teoria Torrede, né? A Actor Network Theory, né? Por isso a ANT, em que Latour vai questionar de maneira poderosa essa questão da gente avaliar só pela ação dos humanos, né? Porque o não humano também está nessa rede de relação. E aí biopoder, biopolítica e tecnologia são coisas indissociáveis. Nunca foi dissociável, mas o que nós entendemos como tecnologia, que é fruto sim de processo social, é emergência a partir das necessidades ou decorrências de uma modernidade tardia, terceira modernidade, ou modernidade líquida, ou pós-modernidade, não importa muito que autor você filie para dizer que o momento contemporâneo é diferente de 1900 e 1900 é diferente de 1800. Mas de todo modo, se torna mais evidente as tecnologias produzidas pelo homem como de fundamental importância no jogo tanto da biopolítica e em decorrência dela das ações do biopoder, né? E aí vem a grande questão. O que está em jogo na reprodução e manipulação dos corpos in vitro, por exemplo, né? Essa questão das reproduções, né? Pensando em aparato tecnológico, né? Os aparatos tecnológicos vão produzir sim novas subjetividades no sentido de sujeito a sujeitado em Foucault, como de subjetividade em outros marcos teóricos também, e de sociabilidade, assim como a reorganização da própria política, né? A gente pode lembrar a importância, por exemplo, das fake news, ou mesmo esse momento em que a gente se encontra, tendo uma importância sobremaneira da mediação tecnológica no ensino e de aulas como essa, né? Então são novas maneiras aí de pensar e viver a vida, né? E pensar também que não há muita diferença em termo filosófico da ideia de tecnologia como parte da vida natural, né? Há técnicas, né? Há formas de fazer a vida natural, e a questão é a tecnologização própria do ser humano atual, né? Até porque, num certo sentido, a própria vida é um artefato tecnológico, né, no sentido de como fazer as coisas, né, onde chegar nos processos. E decorrente disso, que tem centralidade no pensamento, principalmente de Michel Foucault, né, a questão da reprodução, a gente deve lembrar, né, que essa é uma questão das mais antigas e mais importantes para a humanidade, né, tem centralidade na questão societária, produzindo, por exemplo, o próprio dispositivo da sexualidade, como Foucault vai trabalhar, né, em suas obras, em sua grande obra, História da Sexualidade, principalmente em relação
a esterilização da mulher, a infantilização das crianças, ou produção da própria infância, a questão do sexo para a reprodução, né, e a emergência da psiquiatria. Tudo isso ao redor do dispositivo da sexualidade e da docilização e disciplinaridade dos corpos, né, o que vai diretamente falar sobre direito e reprodução, né, reprodução no sentido biológico, né, quem tem direito, você precisa de todo um aparato para que se produza uma criança, e essa criança tem uma finalidade própria, e o sexo ele deve ser utilizado de uma forma específica, né? A psiquiatria é uma ciência que vai cuidar dessas temáticas e vai ser uma grande operadora científica, ou seja, dentro desse conhecimento científico, de mecanismos tanto biopolíticos quanto intervenções do biopoder, né? As pesquisas dentro do nazismo sobre reprodução, sobre purificação racial, vão ter total relação, particularmente em Foucault, a esse dispositivo da sexualidade, porque o dispositivo da sexualidade é racista, né? Não é no sentido, inclusive, de aprimoramento dentro de determinada episteme, né? Dentro de determinado pensamento da verdade, do erro na natureza. Né? E aí, se a gente faz uma aplicação contemporânea, né, os próprios preservativos, a medicalização do sexo, que são questões, né? Por exemplo, quando eu penso o preservativo, o uso de preservativo tanto contra ISTs quanto para não contracepção, né? Medicamentos também para contracepção, mas também para ISTs, como a PrEP, por exemplo, queira ou não, é uma regulação do sexo, né, e da sexualidade, no sentido de que você tem que passar por uma intervenção de saúde, uma intervenção médica, para ter um sexo saudável. E a ideia desse sexo saudável se remete à ideia de população, e a ideia de população está inserida num amplo regime de controle dos corpos, né? E aí espero que esses princípios, né, e essas provocações ao redor da ideia da biopolítica, do biopoder, sejam bem interessantes para a gente aprofundar, né, a nossa visão sobre muita coisa relacionada a isso.